Boa noite meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Sara, Vanessa. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live aqui, nossa última live do ano. Boa noite, boa noite. Pessoal que tá no YouTube, se a live no YouTube travar, vocês vêm pro Instagram. Instagram, se a live travar, vocês vão pro YouTube, tá? Hoje eu tô fazendo live aqui da casa de praia, que é pertinho de Salvador, só que a internet não tá me ajudando muito. Então pode ser que em alguma das duas redes sociais aí a gente tenha aí um travamento. Se travar, vem pra cá pro Instagram, ou se travar no Instagram, vem pro YouTube, certo? Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos pra nossa última live do ano. Tô muito animada, tô muito feliz. Tô assim, finalizando esse ano, cheia de gratidão. Quero já começar a live agradecendo a cada um de vocês que me acompanhou aqui esse ano todo. Agradecer você também que tá chegando aqui agora, que tá conhecendo o perfil aqui agora, que tá gostando do perfil, que tá aproveitando as coisas que estão acontecendo aqui. Quero agradecer todo mundo que está participando, que está divulgando o conteúdo. A gente teve um crescimento enorme esse ano aqui no Instagram. Quem me acompanha desde o começo aí, pode ver como é que a gente vem crescendo, como é que os conteúdos vêm ficando cada vez melhor. E não pode, isso aqui tá acontecendo por causa de você, Por você que está aqui assistindo, por você que está aqui partilhando, divulgando, comentando, motivando, esse Instagram a existir. Então, quero agradecer desde já começar essa última live do ano, cheia de gratidão para cada uma de vocês que estão aqui comigo. E essa nossa live de hoje vai ser uma live diferente. Eu não trouxe nenhum tema específico, porque eu sei que tem muita gente nova chegando, porque eu sei que mesmo você que já me segue há mais tempo, muitas vezes você tem alguma dúvida específica que eu não consigo responder nas caixinhas. Então, essa vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, vocês já podem começar aqui, eu vou olhando aqui os comentários e a gente vai partilhando essa live, vou aprofundar em alguns temas que vocês trouxerem aí e ao mesmo tempo a gente vai trocando aqui essa experiência de perguntas e respostas. Se a sua pergunta ela não for respondida, aproveita a live, às vezes a sua pergunta vai ser parecida com de outra mãe, Não desiste, manda a caixinha, eu não consigo responder todo mundo lá, mas uma hora a sua dúvida vai ser respondida. Vamos lá, começar aqui então com as dúvidas que vocês já colocaram aqui, ó. Vamos ver. Pergunta da Cássia. Vamos começar aqui com a pergunta da Cássia. Como começar a tirar a associação da mama? Minha bebê tem 7 meses, nunca teve menos do que 4 despertares. E está há 3 meses acordando umas 10 vezes. Gente, olha que sofrimento aqui, Cássia. Você é uma guerreira, minha filha. Meu Deus, socorro! Vamos melhorar isso para ontem. Olha só, Cássia, com 7 meses a sua bebê com certeza já tem capacidade para dormir a noite inteira. Então a gente precisa identificar se realmente é a associação da mama que está levando ela a acordar tantas vezes. O que acontece muitas vezes lá na assessoria que eu vejo com as minhas alunas? As mães culpam a associação da mama, como se a associação da mama fosse o motivo principal do despertar, e esquece de olhar outros fatores ao redor. Por exemplo, um bebê de 7 meses tem que estar tirando soneca durante o dia. Em torno de 3 sonecas, mais ou menos ali. 3, 4 sonecas. Tem bebês que tiram 2, quando a soneca é mais longa. Então precisa ver quantas sonecas durante o dia a sua bebê precisa. Como é que está essa rotina durante o dia? Um bebê de 7 meses precisa gastar energia. Muitas vezes a gente fica presa achando que é a associação da mama que está fazendo o bebê despertar, é a associação da mama, doutora Lari, não tem outra explicação. E aí você olha a rotina durante o dia e está uma bagunça. E o bebê desperta muito porque está em efeito vulcânico, ou porque não se alimenta muito bem durante o dia e aí fica compensando essas calorias que o bebê não conseguiu adquirir durante o dia, fica compensando ali durante a noite. Ou angústia da separação. É outra coisa que é muito frequente aí a partir do 6º mês de vida. E aí a mãe começou a trabalhar, o bebê tá indo pra creche, ou tá ficando com o cuidador. E aí esse bebê tenta compensar essa ausência da mãe durante a noite. E aí esse bebê fica mais apegado, esse bebê, ele quer mais a mãe, ele quer compensar aquela ausência ali que que o bebê tá tendo durante o dia da mãe à noite. Tudo isso, gente, são fatores de despertares.
E aí, o bebê que não sabe dormir, o bebê que não aprendeu a adormecer sem precisar do pai, da mãe, do peito, do colo, do niná, o bebê que não processou ali o seu processo de independência, de autonomia, esse bebê vai acordar e vai precisar, por exemplo, da mama. Mas não quer dizer que você tem que partir para desassociar a mama imediatamente. Por quê? Se você começa a fazer o processo de desassociação da mama ou desmame noturno e o bebê não está com essas outras coisas que eu falei aqui ajustadas, o que vai acontecer? Você vai se frustrar porque você não vai conseguir bancar o processo de desmame noturno ou de desassociação da mama. Por que você não vai conseguir bancar? Porque é muito difícil, é sofrido e o bebê está com a rotina toda bagunçada, o bebê está despertando muito. Então, aí vira aquela bola de neve. A mãe fala, eu já tentei de tudo, eu já tentei tirar a mama do meu bebê na madrugada e não consigo, doutora Lari. Pode olhar se você não está fazendo alguma coisa errada durante o dia. À noite, gente, é sempre consequência do dia. Você não pode começar a querer ajustar a rotina do bebê passando para a noite. Você não pode querer fazer com que o seu bebê durma a noite toda, Cássia, sem ter ajustado essas outras coisas durante o dia. Então, a associação da mama nem sempre é o principal problema do bebê. Às vezes, a associação é só é só a faísca ali, é só a pontinha do iceberg e tem um monte de coisa para ajustar. Aí, o que acontece quando você vai ajustando essas outras coisas? O bebê começa a melhorar os despertares noturnos. Então, ao invés de ele despertar 10 vezes, ele começa a despertar 5, 4, 3, 2. Aí sim, o bebê que está acordando 2 vezes, 3 vezes, mesmo com tudo ajustado, aí sim é a hora da gente partir para o desmame noturno ou para a desassociação da mama na hora de dormir. Porque aí vai ficar menos difícil, porque aí o bebê já tem uma rotina, o bebê já sabe ali o que vai acontecer, já tem uma previsibilidade, e aí você consegue bancar o processo de não oferecer a mama para o bebê à noite. Você consegue bancar o processo de não deixar esse bebê dormir mamando. Porque não é simples, não é fácil, é difícil, o bebê chora, né, aquela guerra, você fica achando que não vai dar certo, vem toda aquela insegurança, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? E aí não dá certo. Então, para você fazer um processo de desassociação da mama, primeiro você tem que ajustar as outras coisas, porque aí você vai facilitar. Uma outra coisa também, que às vezes prejudica muito o processo do desmame noturno ou desassociação da mama, é a cama compartilhada. Então, hoje mesmo, acho que alguém perguntou na caixinha, hoje ou ontem, doutora Lari, é possível fazer o processo de desassociação da mama ou desmame noturno na cama compartilhada? É possível fazer isso? E eu respondi, é possível, mas é muito mais difícil. Você tem alunas que já conseguiu? Sim. Tem a Nayara, vocês vão até ver um vídeo da Nayara, que eu fiz a live com a Nayara na Jornada do Sono passado. A Nayara é uma aluna que conseguiu desassociar a mama, continuando fazendo cama compartilhada. Mas o bebê dela é um bebezinho mais velho. Ela já entrou na assessoria com um bebê com quase 1 aninho. Para o bebê pequenininho, gente, é muito difícil ter a mama do lado, sentir o cheiro do leite, sentir o cheiro da mama e não mamar. É muito difícil. Então, é possível? É possível. Você quer fazer isso, você quer fazer a cama compartilhada de qualquer jeito, né? Não quer desfazer? Tudo bem. Mas saiba que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência com o bebê até o bebê aprender. Porque o bebê tá vendo a mama disponível, o cheiro da mãe disponível, então ele vai querer mamar mais vezes. É natural que isso aconteça. Então, eu sempre falo, quem quer fazer o desmame noturno ou a desassociação da mama, primeiro passo, se você faz cama compartilhada, é começar desfazendo a cama compartilhada. Porque muitas vezes, gente, muitas vezes, eu tenho muitas alunas que podem contar isso pra vocês, só de você desfazer a cama compartilhada, o bebê para de acordar várias vezes pra mamar à noite. E aí você não precisa bancar o desmame noturno, você não precisa bancar a desassociação da mama ali naquela briga com o bebê, naquela luta na madrugada. Porque só de desfazer a cama compartilhada, o bebê já não tem a mama mais disponível, ele já percebe que não está do seu lado o tempo todo e aí ele começa a dormir melhor. Então, vale a pena para quem quer, né? Para quem não tem essa coisa, eu gosto da cama compartilhada, eu quero fazer a cama compartilhada. Vale a pena começar primeiro desfazendo a cama compartilhada, para só então depois a gente realmente partir para o desmame noturno ou desassociação da mama, se for necessário. Vamos lá.
Qual que é a diferença do desmame noturno para a desassociação da mama? É a mesma coisa? Tem diferença? Bom, gente, são nomenclaturas que você pode considerar ser a mesma coisa, mas eu costumo diferenciar da seguinte maneira. Na desassociação da mama, a gente não precisa fazer um desmame noturno. Por exemplo, um bebezinho de 4, 5 meses, você consegue fazer o processo de desassociar a mama na hora do bebê dormir, sem precisar desmamar ele noturno. Então, esse bebê de 4, 5 meses, ele pode acordar para mamar uma vez, 2 vezes. Ele está em aleitamento materno exclusivo, você pode amamentar esse bebê. Ele pode precisar mamar por fome, se ele não consegue mamar bem de dia, se ele está muito disperso de dia. Mas aí é uma mamada na noite ou 2 mamadas, né? Se isso ficar bem, se você que é mãe ficar bem com essas mamadas. Então, você vai fazer o processo só na hora do bebê dormir. 7, 8 horas da noite, ali na hora que o bebê for dormir, aí você vai lá, em vez de você deixar o bebê dormir mamando, você vai desassociar a mama. Você vai tirar o bebê da mama antes do bebê pegar no sono e o bebê vai aprender a dormir sem estar mamando. Isso é desassociar a mama. E o desmame noturno? O desmame noturno, além de você fazer isso, nos próximos despertares da madrugada, você também não vai amamentar. Você vai focar ali, ou amamentar e não deixar dormir mamando, para o bebê aprender a não precisar mais mamar à noite. Então, eu sou daquela teoria, né? Eu sou mais da linha, como eu sempre falo, eu acho que a gente precisa ter paciência com os bebês, a gente precisa respeitar os bebês não são robôs, eles não nascem sabendo dormir, nós precisamos ensinar esse bebê a dormir com amor, com apego. Então, eu sou da linha que eu só oriento fazer desmame noturno, ou seja, não amamentar mais o bebê depois que o bebê dorme, depois que o bebê passou do 6º mês de vida, depois que esse bebê não está mais em aleitamento materno exclusivo. Por que que essa é a minha linha? Não quer dizer que é certo e errado, viu, gente? Ah, então é errado desmamar antes. Não é que seja errado, é a minha linha de trabalho. Por quê? Eu considero um bebê abaixo de 6 meses, um bebê, principalmente um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, um bebê que pode sim necessitar mamar por necessidade de adquirir calorias. O bebê passa muitas vezes por fases, por exemplo, o salto do 4º mês, onde o bebê não quer mamar de dia. O bebê não quer mamar durante o dia. O bebê fica ali o tempo todo ativo, brincando. Você põe para mamar, não dá nem 5 minutos mamando e o bebê tá ali olhando tudo ao redor. E aí esse bebê adquire menos calorias durante o dia. Ele pode precisar mamar 1 ou 2 vezes à noite. Para quem quer amamentar exclusivamente, é muito importante você manter a sua produção de leite. A gente sabe que a prolactina ela faz um pico mais à noite. Então é bom. Agora, a partir do 6º mês de vida, esse bebê já começa a comer, já começa a introdução alimentar. Aí tudo bem, a gente fazer um desmame noturno. O bebê já tem maturidade sim para dormir a noite inteira. Se ele não dorme, pode ser por associação. E a gente pode desfazer isso com apego, com amor, né? Sem gerar tanto estresse, sem ficar ali perdendo noites e noites e noites com o bebê, chorando, gritando, nada disso. É sempre com amor, com apego, com respeito ao bebê. Então essa é a minha linha de trabalho, não significa que seja certo, que seja errado. Eu só não acho que a gente deve fazer um desmame noturno no bebezinho abaixo de 6 meses. Principalmente porque a gente sabe que o desmame noturno forçado, né, o desmame noturno progressivo que você faz consciente, ele aumenta a chance também do desmame diurno, tá? Isso é comprovado. Então, abaixo de 6 meses não é a minha linha de trabalho. Não oriento que você faça desmame noturno no seu bebê abaixo de 6 meses. Mas você pode fazer a desassociação da mama na hora de dormir. Você pode sim fazer o seu bebê dormir sem estar mamando, para que ele perceba que ele não está dormindo mais sugando, e só de fazer isso o bebê já para de despertar várias vezes na madrugada, porque ele aprende a dormir sem precisar da mama. Certo, meninas? Conseguiram entender? Pode ser um pouco confuso aí para quem tá chegando pela primeira vez, mas eu acho que ficou claro, né? Vamos lá. A Dai tá falando aqui que o bebezinho dela de 8 meses está muito grudado, tá nascendo dentinho, tá muito grudado na mãe. Só quer ficar atrás de mim. Isso é normal para a idade. Dai, isso é muito normal para a idade. Super normal, super, super. O seu bebê está passando pela 2ª angústia da separação, que acontece aí por volta do 8º, 9º mês de vida. Geralmente a gente tem um salto aí nessa idade, o salto dos 9 meses que a gente fala, que como eu sempre digo, né, gente, não são matemáticos, podem acontecer um pouquinho antes, podem acontecer um pouquinho depois,
E aí esse salto que acontece, né, essa fase aí do bebê entre 8 e 9 meses, ela vem acompanhada da segunda angústia da separação. A primeira angústia por volta do 6º mês, que eu acabei de falar, e agora a segunda, que é por volta do 9º mês de vida, 8º, 9º mês. Essa segunda fase, essa segunda angústia, ela às vezes é mais proeminente. Por quê? Porque o bebê ele começa a ser mais maduro neurologicamente, então ele começa a entender mais que a mãe pode sair e voltar. Ele começa a entender que ele pode ficar sozinho e ele pode ficar com a mãe. Então, para o bebê de 8, 9 meses ficar sozinho é desesperador. O bebê chora, grita, não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Então, isso é muito comum nessa fase, tá? E nascimento de dentinhos a gente sabe que pode incomodar o bebê. Não é todo bebê que sofre, tá? Bem, por exemplo, meu filho nunca sofreu com nascimento de dentes. Para não dizer que nunca sofreu, com o único dentinho ele teve problema, que foi um dos caninos que estavam nascendo. E aí, um desses caninos, ele fez um cisto de erupção, que é eles fazem uma bolinha ali, como se fosse uma camada de pele que impede esse dente de romper. E aí aconteceu isso com o Ben, ele fez um cisto de erupção e aí doeu muito, ele chorou, a gente precisou levar no dentista para avaliar e tudo. Então, nessa fase desse dentinho, incomodou muito ele, tanto de dia quanto no sono, ele sentiu realmente dor. Mas com os outros dentinhos, eu nunca tive problema com dente. O dente nunca me atrapalhou dormir, tá? Seja os dois de baixo, os dois de cima, né, os incisivos, nada. Nunca tive problema. Mas tem bebês que são mais sensíveis, que ficam muito agoniados, coçando a boca, nervosos ali, coçando a gengiva. E aí sim, isso pode atrapalhar as sonecas do dia principalmente, até mais do que o sono noturno, porque o sono noturno é mais pesado, tá? E aí com o sono noturno mais pesado, às vezes não atrapalha tanto esse nascimento de dentinho. Costuma atrapalhar mais durante o dia as sonecas, pelo sono ser mais leve. Vamos lá. Valentim tem um bebê de 1 ano e 10 meses que não... Olha só, gente, isso é muito sério. Um bebê de 1 ano e 10 meses que não dorme a noite toda, mama no peito. Olha só, Valentim, Gi, não sei se vocês são casal, se tá os dois aqui, se só tá a mãe, se só tá o pai. Gente, você não precisa desmamar o bebê para ele dormir a noite toda. Você pode amamentar o seu filho durante o dia e você faz o desmame noturno. Um bebê, uma criança de 1 ano e 10 meses não precisa mamar à noite. Não precisa mamar na madrugada. Não precisa de jeito nenhum, gente. Não precisa. Já foi essa fase. Então você precisa fazer um desmame noturno. Claro, como eu falei anteriormente. Primeiro, ajustar a rotina durante o dia, ver o que dá para melhorar durante o dia para deixar esse bebê mais calmo, essa criança mais tranquila, né? Fazer rituais mais relaxantes e você conversar. Uma criança de 1 ano e 10 meses já entende muita coisa, tá? Não só com a criança de 1 ano e 10 meses. Eu sempre falo lá na assessoria, gente, tudo que você for fazer com o bebê, conversa com o bebê. Explica para o bebê o que está acontecendo. Ah, doutora Lara, o bebê não entende. Entende, gente, o bebê entende sim. O bebê entende, compreende, ele não entende as palavras, mas ele entende o seu gesto, ele entende o seu sentimento, ele entende a sua segurança. Conversa com o bebê, conversar é muito importante. E aí com a criança de 1 ano e 10 meses, mais ainda. Essa criança já entende muita coisa, mais do que um bebezinho de 2, 3, 4 meses. Explica para ela que não precisa mamar de noite, né, que não vai ter mais TT à noite. Explica que quando o sol nascer, a criança pode mamar. Quando der a hora de dormir, pode mamar, mas não vai dormir mamando. Conversa e parte para o desmame noturno. Senão você não vai ter paz aí, né? Aí, ó, para quem tá com um bebezinho pequeno, ó, é isso que acontece quando a gente não ensina, quando a gente não ajuda o bebê a aprender a dormir cedo. Então, com 1 ano e 10 meses, você tá aí na luta, né? Mas, eu sempre falo, nunca é tarde para começar uma rotina. A melhor hora para você começar a rotina é hoje, não é amanhã, não é depois do ano novo, não é aquela coisa assim, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer academia todo dia, eu vou fazer dieta. Gente, a melhor hora é hoje, tá? A virada do ano é só um marco ali pra gente ter aquela sensação de que a gente agora pode fazer diferente. Então a gente pode começar a fazer diferente hoje. Você pode começar aí, Valentim, a organizar o sono do seu bebê hoje, a fazer um desmame noturno hoje com o seu bebê, tá? Não atrasa, porque eu já tive pacientes e tive mães também na assessoria
de bebezinhos com 3, 4 anos de idade, gente, que não dormem bem, que não dormem a noite toda, que acordam bastante, né, que não conseguem dormir fora da cama compartilhada, que não conseguem deixar a mãe ter uma noite inteira de sono. E esse bebê, gente, não é só a mãe. A gente fala muitas vezes que a gente tá cansada, que a gente tá exausta, que a gente precisa dormir, mas a gente tem que pensar que para a criança é muito importante dormir. Para o bebê é muito importante dormir. É durante o sono que o bebê vai adquirir as habilidades, é durante o sono que ele vai maturar ali tudo que ele aprendeu ao longo do dia. Então, o processo de sono, o dormir é muito importante para tudo, para crescimento, para desenvolvimento, para imunidade, para aprendizado. Então, criança precisa dormir, tá? Bebê precisa dormir, é para saúde. Então, assim, isso é muito, muito sério. Às vezes o pessoal fala como se fosse, sono do bebê, bebê não dorme. Não, gente, bebê não dorme, pelo amor de Deus, parem com isso. Bebê dorme sim, tá? Criança dorme sim, a gente só precisa ajudar esse bebê a aprender a dormir o mais cedo possível, tá? E a gente tá aqui para ensinar, né? Do mesmo jeito que você ensina seu bebê a mamar, porque ele não nasce sabendo fazer uma pega correta, muitas vezes machuca o mamilo, a gente ensina o bebê a mamar, a gente ensina o bebê a colocar de bruços, a levantar o pescocinho, a gente vai conversando com o bebê, ensinando as primeiras palavrinhas pro bebê. Por que não ensinar o bebê a dormir? Por que não? A gente não tá falando aqui de treinar, de deixar o bebê chorando, de fazer aquelas técnicas antigas, cruéis, que o pessoal... vamos fazer choro controlado. Deixa o bebê 5 minutos ali, chorando, daqui a pouco você aparece. Deixa o bebê chorando mais 5 minutos. Não, eu não defendo isso, eu não gosto... Não é que... Eu nem vou dizer pra vocês que... Tem muito profissional por aí que defende isso, que explica como é que funcionam essas técnicas. Eu não gosto, eu acho que a gente precisa fazer tudo respeitando o bebê. E tem jeito de fazer isso. Tem jeito de ensinar o bebê a dormir respeitando o bebê. Sim, sendo firme quando precisa ser firme, mas sempre acolhendo, nunca abandonando o bebê, tá? É isso que importa. Então, vamos parar com esse mito, né? Com essa baboseira que o pessoal fala mesmo, que a criança não dorme, que o bebê não dorme, e que a gente tem que aproveitar para dormir quando a gente está grávida, porque senão, quando o bebê nasceu, acabou. Não, tá? Eu sou prova viva disso, eu vivi muita privação de sono até chegar onde eu cheguei, até aprender, até organizar toda a técnica do sono e rotina com apego que eu passo lá na assessoria, que eu passo aqui pra vocês, né? E minhas alunas estão aí pra mostrar também, você que tá assistindo aqui a live também, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui já conseguiram bastante resultado só assistindo as lives, vendo os conteúdos. Então sim, a gente pode fazer o bebê dormir, a gente pode ensinar o bebê a dormir com amor, com apego, com respeito, tá bom? Vamos ver mais aqui então. Salto, qual o salto do segundo mês? A Cida tá perguntando. Vamos lá, gente, saltos de desenvolvimento. Todo mundo aqui sabe o que é salto de desenvolvimento? Fala aí pra mim quem sabe, quem não sabe. Saltos de desenvolvimento, um assunto muito polêmico, um assunto que não é comprovado cientificamente, né? Que tem pediatras que falam que não existe, o salto de desenvolvimento não existe. Tem gente que fala isso, tá? E, gente, é o seguinte, salto de desenvolvimento realmente não é uma coisa que é comprovada cientificamente, mas é uma coisa que eu tenho certeza que toda mãe sabe que existe. Toda mãe tem certeza que existe. Porque a gente vê que faz muito sentido. O que são os saltos de desenvolvimento? Nada mais, nada menos do que períodos de maturidade neurológica, onde o bebê adquire algumas habilidades e, por adquirir algumas habilidades, ele fica mais alerta, mais ativo, não quer dormir, mais choroso, mais apegado, porque ele começa a enxergar o mundo de uma nova forma. E ao enxergar o mundo de uma nova forma, ele fica angustiado, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Imagina você ter que, sei lá, trocar de emprego toda semana, mudar de cidade todo ano. Tudo que é novo gera angústia, gera, né, será que vai ser bom, será que não vai? Gera ansiedade. Então, os saltos de desenvolvimento são esses períodos. E aí, esse antropólogo que mostrou lá, né, a parte da psicologia infantil, eles estudaram e viram que as crianças até 2 anos de idade, elas passam por períodos iguais ali. A gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, até 7 meses os bebês vão estar sentando. Até o 3º mês de vida o bebê já vai estar com a sustentação do pescoço. Até 1 ano e 2 meses o bebê tem que estar andando. A gente tem os marcos ali que a gente avalia se o desenvolvimento está ok, se o desenvolvimento está atrasado. E antes de acontecer esses marcos de desenvolvimento, tem o salto. Ou seja, tem esse período de maturidade neurológica e aí depois que esse período vai embora, vem a habilidade. Vem ali
O bebê que não sabia sentar, começa a aprender a sentar agora. Antes do bebê aprender a sentar, ele vai passar por esse período de maturidade neurológica, onde ele vai ficar estressado, onde ele vai ficar choroso, ele vai ficar achando que está tudo muito estranho, e aí logo depois vem a habilidade. Então, isso é o salto de desenvolvimento. Nós temos, ao longo aí dos 2 anos de idade, 10 saltos de desenvolvimento. E esse segundo salto, Cida, ele acontece por volta do 2º mês de vida. Ele é um salto que vem acompanhado de alguns marcos, como, por exemplo, o sorriso social. Às vezes, quando ele não vem no primeiro salto, ele vem agora no segundo. O bebê começa a fixar melhor o olhar na mãe. O bebê começa a virar mais o pescocinho, né? Acompanhar os objetos com o olhar. Então, esse é o segundo salto de desenvolvimento que acontece aí por volta do 2º mês de vida, tá? E todos os saltos, gente, como eu falei, gera ansiedade, gera medo, mas a gente não tem que olhar para o salto como vilão. A gente tem que olhar para o salto como, poxa, que legal, meu bebê vai entrar num novo salto. Ou seja, daqui a pouco ele vai adquirir novas habilidades. Então isso é muito legal quando a gente olha dessa forma, a gente não sofre, para de sofrer por causa de salto de desenvolvimento, e a gente consegue visualizar o benefício do salto, que é justamente o bebê adquirir habilidades novas. Né? Você ter ali um novo bebê mais sabido, mais esperto, né? Que vai estar com novas habilidades. Vamos lá. GS689940. Que Instagram legal seu, viu? GS689940. Ó, gêmeos de 6 meses e o tronco ainda está mole. Tem algum exercício para fazer? Primeira coisa, a gente tem que ver com relação aos marcos de desenvolvimento se esse bebezinho, ele nasceu prematuro ou não. Geralmente, os gemelares são um pouquinho prematuros, né? Eles não chegam ali até o termo, eles nascem de 8 meses, 8 meses e meio. Então, se o bebê for prematuro, a gente tem que sempre corrigir a idade. Então, um bebê prematuro com 6 meses de vida, de idade cronológica, ele pode não estar sentando. Ele pode não ter adquirido ainda aquela habilidade, porque era para ele estar dentro da barriga. Então, a gente tem que corrigir essa idade para a gente avaliar o marco, tá? Então, todo o processo de marcos de desenvolvimento, de avaliar se o bebê está com o desenvolvimento ok ou está com o desenvolvimento atrasado, isso, gente, é função do pediatra. O pediatra tem que avaliar, tem que examinar o bebê, tá? Não dá só para falar para você, o tronco ainda tá mole. Tá, mas eu tenho que examinar, porque o que é esse mole? Às vezes para você tá mole, porque você acha que tá, mas quando eu vejo, não, isso aqui não é um tronco mole, isso aqui tá tudo bem, o bebê tá assim mesmo, na idade dele, tá correto, o bebê foi prematuro. Então tem que avaliar examinando, tá? Tem que examinar, fazer exame físico mesmo para ver se os marcos estão ok. Gente, olha o que a Aline tá falando aqui, ó. Aline Calegário. Bebê com 3 meses, muita pirraça, só quer colo, chora pra dormir, me ajuda, o que eu posso fazer? Aline, isso não é pirraça. Para de falar que o bebê nessa idade faz pirraça, gente. Para de falar que o bebê dessa idade faz birra. Um bebê de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, eles não têm capacidade para fazer birra ainda. Eles não sabem o que é isso. Eles têm necessidade. Então, em algum momento, ele percebeu que colo é bom. Ele percebeu que ficar grudadinho na mãe é gostoso. Então, ele quer isso. Ele chora porque ele quer isso. Não é porque ele quer te pirraçar, não é porque ele quer que você fique cansada, não é porque ele tá, eu vou fazer isso pra minha mãe não dormir, eu quero que minha mãe fique cansada. Não, gente, é só uma necessidade do bebê, tá? Um bebê com 3 meses, ele tá saindo da esterogestação. Todo mundo aqui sabe o que é esterogestação? Fala aí pra mim se você sabe. O que é esterogestação? O próprio nome diz, né? Esterogestação. Éstero vem de fora. E gestação de gestar. Então, é como se fosse uma gestação fora do útero. Então, um antropólogo chamado Ashley Montagu, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, ele inventou essa teoria. Ele estudou e ele percebeu que os mamíferos humanos, nós, mamíferos humanos, somos muito mais imaturos do que os outros mamíferos. Por exemplo, um bezerro, quando ele nasce, dá algumas horas depois, o bezerro já fica de pé. Não sei se vocês sabem, se vocês têm fazenda aí, se vocês já puderam presenciar isso. O bezerro, gente, quando ele nasce, leva algumas horinhas. Tem alguns bezerros que, sei lá, pouco tempo depois eles já estão ali em pé. E aí, gruda na teta da mãe, mama, 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 mama. Outros mamíferos, eles já nascem com um pouco mais de maturidade do que nós. Nós
né, esse antropólogo, ele falou que é como se a nossa gestação, ela precisasse durar 12 meses, um ano. O bebê precisaria ficar dentro da barriga da mãe durante um ano para ele nascer mais maduro. Mas a natureza de Deus não permite isso. Por quê? Um bebezinho com 3 meses de vida não consegue passar pelo nosso canal vaginal. A gente não conseguiria dar à luz a um bebê de 3 meses, né? Um bebê enorme, de 3 meses, já está com 6 quilos, né? Alguns 7, 8 quilos. Então, a gente nasce um pouquinho antes. Então, é como se todo bebê fosse prematuro. Todo bebê precisaria ficar mais 3 meses dentro da barriga da mãe. E aí, como o bebê é imaturo, a gente tem essa fase, né, de gestar o bebê fora do útero, que é essa fase da esterogestação, que vai de 0 até mais ou menos ali o 3º mês de vida. E é por isso, gente, que o bebê a gente fala, né? Vocês já viram falar na crise dos 3 meses? Muita gente fala, crise dos 3 meses. Gente, meu bebê virou outro bebê depois do 3º mês de vida. Meu bebê é outro bebê. Até o 3º mês de vida, a gente tem um bebezinho muito imaturo. Do ponto de vista gastrointestinal, tem muita cólica, muita disquesia. Postei um vídeo de disquesia agora aqui no feed, depois vocês olham lá. Cólica, disquesia, dificuldade para rotar. Então o bebê tem muita imaturidade intestinal. Imaturidade neurológica. O bebê se sente inseguro, tem muito reflexo. Tem o reflexo de Moro, que é aquele reflexo do susto. Então o bebê se sente mais acolhido, como se ele estivesse dentro do útero. Ele precisa estar mais apertadinho. O bebê quer colo o tempo todo, justamente para sentir o nosso calor humano, para ficar grudado na gente, para se sentir mais acolhido. O bebê, quando está dormindo fora do colo, ele acorda porque ele tem o reflexo do susto, porque ele não se sente seguro. Então, esse período da esterogestação é um período onde a gente precisa ter muita paciência com o bebê. O bebê está se adaptando a essa vida aqui fora, extrauterina. Então, é isso que acontece. Então, o bebê com 3 meses de vida não é birra que ele está fazendo, não é pirraça que ele está fazendo, não é que ele quer, é porque ele não consegue, ele está aprendendo. Cabe a gente, como mãe, inteligente, nós somos adultas, cabe a nós favorecer um ambiente para o bebê conseguir sair do colo. Por exemplo, vou fazer uma soneca fora do colo. Eu preciso deixar o ambiente o mais aconchegante possível. Eu preciso colocar um ninho, forrar ali com uma mantinha para ficar mais aquecido, deixar o bebê mais apertadinho, né? Colocar um charutinho ao redor, se for o caso, ou um rolinho. Eu preciso fazer com que aquele bebê se sinta seguro. E cada bebê vai se sentir seguro de uma forma. Tem bebês que vai ser no charutinho, outros que vai ser mais no ninho apertado, outros naquele segura-neném que tem os rolinhos. Então a gente precisa testar ambientes. Tem bebês que não vão dormir no berço porque o berço é duro. Gente, vocês já viram como é que é colchão de berço? É duro. Por isso que os bebês gostam de dormir na cama. Porque a nossa cama já tem aí, ó, anos que a gente dorme nela. Então ela tá macia, ela tem ali o nosso cheiro, ela tem o nosso... a gente já deixou o colchão ali do nosso jeito. E aí o bebê prefere dormir na cama. Então você pode tentar fazer a sonequinha do bebê na cama. Ou você pode organizar o carrinho, deixar o carrinho mais aconchegante, por aí vai. Então, cabe a nós como adultas, mulheres adultas que sabemos o que queremos, adquirir conhecimento, entender como é que eu posso deixar esse ambiente mais aconchegante para o meu bebê, o que é que eu posso testar aqui. E existem várias formas de você deixar o ambiente aconchegante. Então você precisa ir lá e praticar, colocar e ter paciência, né, gente? O nosso lema, né? O nosso PPP. Você precisa praticar com paciência e com persistência, porque precisa pegar consistência para o bebê conseguir se adaptar. Não adianta um dia você colocar o bebê para dormir aqui na cama e no outro dia você desistir. Ah, não vai dar certo, eu não consigo, todo mundo consegue menos eu sou a pior mãe do mundo. Não. Se vitimar não vai adiantar, se vitimar não vai te ajudar. Então para de se tornar vítima, sabe? Tem muita mãe, eu fico lá na assessoria, agora a gente tá com a psicóloga, a Paula tá fazendo um trabalho muito legal, muito lindo com as meninas lá, com as alunas, porque a gente vê que tem muita aluna que se vitimiza, ah, só eu não consigo, ah, não tá dando certo, ah, eu desisto. Ó, desistir, reclamar que não tá dando certo, né? Se sentir a pior mãe do mundo, ficar achando que só você não sabe fazer, não vai te ajudar em nada. A gente precisa agir como adultas. O que eu quero? É tirar o bebê do colo? É ensinar esse bebê a dormir fora do colo? Então você precisa focar nisso. O que eu posso fazer?
né? Aí lá no curso as meninas, as assessoras, a gente tem 2 assessoras que estão ajudando, que pega na mão ali das alunas e fala, olha fulana, faz isso, vou te dar aqui um mapa do sucesso, faz aqui agora, testa assim, testa assado. E aí você tem que praticar. O grande sucesso, gente, na rotina do sono do bebê é praticar com consistência, paciência e persistência. Não adianta você testar um dia, não adianta perder a paciência, não adianta não praticar. Então você vai se frustrar no meio do caminho, você vai começar um processo e não vai chegar até o fim, e aí não adianta. Então, nada de vitimização, nada de achar que você não sabe. Você tá aqui, você tá buscando conhecimento, você tá vendo o que é que precisa ser feito. Vai lá e faz, tá? As dúvidas só vão fazer você perder tempo. Tira a dúvida. Ficar parada, eu não sei o que fazer, também não vai te ajudar. Tem que ir lá fazer. Então, ânimo, vamos começar o ano motivadas, tá? A gente vai ter live semana que vem, toda terça-feira a gente vai continuar com as lives. Vamos ter jornada do sono do bebê em janeiro, tá? Com as aulas novas, materiais novos. Então vai ser muito legal para motivar vocês, para que vocês consigam de fato aí, né, encontrar um caminho para ajudar esse bebê a dormir melhor. O bebê só vai aprender a dormir se você ensinar. Se você se esforçar também para ajudar esse bebê a entender como é que dorme, né? A gente sabe que o sono do bebê é um assunto que não é muito falado, né? Muita gente cai de paraquedas na maternidade, nunca ouviu falar que precisaria estudar sobre sono. Eu tenho várias alunas, centenas de alunas que falam isso nos vídeos que elas gravam aqui pra mim, que a gente faz live aqui. E aí elas falam, eu não sabia que tinha que estudar sobre sono do bebê, ninguém me disse que bebê poderia dormir bem. Só falam assim, bebê não dorme, bebê não dorme. E aí quando você vive a privação de sono na pele, você fala assim, não é possível, não é normal o bebê acordar 10 vezes à noite. O bebê está bem alimentado, eu dei banho, fiz um ritual, não é possível que esse bebê está acordando 10 vezes, realmente, não é possível. A gente precisa organizar, precisa melhorar isso. Então, eu sei que tem muita gente que cai de paraquedas, não sabe, muita gente não sabe que precisa aprender sobre o sono do bebê. Gente, eu vou falar pra vocês aqui, eu sou pediatra, mãe do Benjamin. Quando o Ben nasceu, eu não sabia quase nada de sono. O que eu já tinha ouvido falar de sono do bebê é um material que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem sobre rotina, que é um material básico, bobinho, deve ter, 3 páginas ali, e que eu orientava os meus pacientes na época, com aquela rotina ali, que ajudava, né? Rotina precisa, mas a gente sabe que não é só rotina que o bebê precisa para dormir bem, precisa de apego, precisa de não ter associação, precisa aprender a adormecer. Isso ninguém tinha me falado. Na minha residência de pediatria, gente, ninguém me disse que sono do bebê, que existe um método, existe uma forma, um passo a passo da gente fazer ali, organizar o sono do bebê. Na minha residência de pediatria. Faculdade de medicina? Zero assunto sobre sono, zero. Pediatria, residência de pediatria? Eu ouvia meus preceptores falarem só assim, é assim mesmo, daqui a pouco, quando fizer uns 3, 4 anos de vida, começa a dormir bem. E eu ficava assim, meu Deus do céu, será que é assim mesmo? Não é possível. E aí aquilo começava a me incomodar, e, gente, não é assim. Quando eu me tornei mãe, eu vi que não precisa ser assim, né? Por isso que eu trago conteúdos para vocês sobre isso, é por isso que a assessoria Sono e Rotina com Apego existe, porque não precisa ser assim. E a gente tem muito aqui a trazer de conhecimento, a levar para o Brasil e para o mundo conhecimento sobre sono, sim, do bebê. Existe sim como fazer o bebê dormir bem. E não é nada do outro mundo, não é nenhuma fórmula mágica, nada. É só um passo a passo simples, que a gente precisa entender, conhecer o bebê e ajustar ali de forma individualizada. Porque cada bebê é único, cada bebê tem uma personalidade, cada família tem as suas particularidades. Então precisa ser um processo individualizado. Né? E é isso que a gente faz muito bem lá na assessoria Sono e Rotina com Apego. Gente, vou pegar mais uma perguntinha só pra gente finalizar. Meu Deus, vocês falam, viu? Não consegui acompanhar aqui nem metade do chat. A live no YouTube já caiu aqui, que eu já vi há um tempão. Caiu, deixei pra lá, porque a internet de hoje aqui não tá muito boa. Ô, Jennifer, tava com saudade, né? Pois é, apareça! Você já sabe que é toda terça, 21 horas, então é só aparecer. Vamos ver aqui, mais uma última pergunta. Deixa eu ver algum tema diferente.
Gente, esses quadros de diarreia, quadros infecciosos virais, precisa de avaliação, tá? Não dá para ajudar vocês sem avaliar, infelizmente. Precisa ver como é que o bebê tá, preciso de mais detalhes, de mais dados. Então isso aí tem que ver com o pediatra mesmo. Vamos ver. Não, Elis, não comece a introdução alimentar com 4 meses, não, gente, por favor, que pressa é essa para fazer o bebê comer? O bebê vai comer a vida toda, espera até 6 meses, é a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você vai minimizar o risco do seu bebê engasgar, você vai aumentar a chance do seu bebê aceitar melhor a introdução alimentar, você vai aumentar a chance do seu bebê ter menos prisão de ventre, conseguir fazer cocô porque o intestino vai estar mais maduro, você vai ter um monte de vantagens em começar a introdução alimentar quando realmente a Sociedade Brasileira indica, tá? Aos 6 meses. Tem pressa não. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver aqui uma última pergunta sobre sono. Deixa eu ver. Beijo parece que tem espinhos. Vamos ver, vamos ver. Carlinha, você falou alguma coisa que eu não consegui pegar. Só vi um... Ah, disquesia. Carlinha, vai assistir o vídeo. Acabei de postar um vídeo sobre disquesia. Assiste lá, você vai entender como é que ela acontece, por que que acontece. É um vídeo de 1 minutinho. Pam, pam, pam. Bebê de 2 meses a gente falou sobre essa gestação. Tá dentro daquilo que a gente falou. Bebê que briga pra dormir. Gente, briga pra dormir. Vamos falar um pouquinho sobre isso então pra gente finalizar a nossa live. Todo bebê briga pra dormir, tá? Todos os bebês vão brigar pra dormir. Uns mais, outros menos, mas é muito... Ah, alguma mãe pode falar pra você assim, não, doutora Lara, o meu bebê não briga pra dormir não. Não briga hoje, em algum momento vai brigar, tá? Toda criança vai brigar pra dormir, todo bebê vai brigar pra dormir. Como eu falei, uns mais, outros menos. Uns vão brigar de vez em quando, outros vão brigar mais. Mas isso é muito comum, gente, porque o bebê quer explorar o mundo, a criança quer explorar o mundo. Hoje, meu filho tá com 3 anos. Pergunta pra ele lá embaixo, agora não que ele já tá dormindo. Mas dá o horáriozinho dele dormir, 7h30, 8 horas, pergunta pra ele se ele quer dormir. Não quer. Não quero, quero brincar, quero explorar o mundo. Morto de sono, assim, não quer dormir. Isso faz parte, gente. Até a criança que sabe dormir, meu filho sabe dormir, ele deita na cama dele e dorme. Não quer dormir. O bebê é a mesma coisa, ele tá explorando o mundo, ele quer conhecer o mundo, ele não quer dormir. Isso é um processo que existe, é natural, não tem nada de errado com o seu bebê, não tem que levar para neuropediatra. Eu tenho alunas que já levaram os bebês para os neuros avaliarem, com medo do bebê ter algum problema, porque o bebê brigava muito para dormir. Não, isso faz parte. O que que a gente pode fazer para melhorar isso, para minimizar essa guerra na hora de dormir? Vamos lá, dicas de ouro aqui. Primeira coisa, a soneca do bebê não precisa ser sempre no escuro. Vamos tirar e quebrar aqui esse mito também. A soneca do bebê não precisa ser sempre no escuro. Você pode pegar o seu bebê que está brigando. Meu filho, por exemplo, com 3, 4 meses de vida, eu passava com ele em frente ao quarto. Em frente, ele sabia onde era o quarto dele. Eu passava com ele em frente, ele já começava a berrar. Uá! Porque ele sabia que era hora de entrar para dormir. Gente, você não precisa ficar brigando com esse bebê. Não precisa. Ele não está cansado? Pega um paninho, pega uma fraldinha, põe no olho dele para ele parar de ficar explorando tudo, porque se ele ficar olhando ele não vai conseguir dormir. Pega o paninho, bota no olho desse bebê e vai ninando esse bebê na sala, coloca esse bebê no sling, vai dar um passeio, põe o bebê no carrinho, vai dar um passeio e pronto. O bebê precisa dormir de dia, ele precisa tirar a soneca, seja no carrinho, seja na sala, em qualquer lugar. Claro que à medida que esse bebê vai crescendo, quanto mais favorável for o ambiente da soneca, quanto mais escurinho, com a temperatura agradável, um ruído branco, ele vai dormir melhor. Sim, mas você não precisa brigar com o bebê na hora de colocar o bebê para dormir. Não briga, porque aí ele estressa, vulcaniza, o cortisol sobe, então fica todo mundo estressado. 1 hora para conseguir botar o bebê para tirar a soneca, o bebê tira 20 minutos de soneca. Você fica o dia inteiro colocando o bebê para dormir. Fala para mim se não é assim. Eu sei. Eu tenho um monte de aluna que é assim. Doutora Lara, eu passo o dia inteiro fazendo meu filho dormir. Parem com isso. Parem com isso. Tá sofrendo você, tá estressando você e tá sofrendo o bebê, tá estressando o bebê. Então faz ali, dá uma voltinha com o bebê e tal. Dormir, você põe no escurinho, se o bebê já consegue ficar fora do colo. E vida que segue.
Segunda dica, para minimizar a briga. Gente, banho é muito bom. Banho serve para o ritual noturno e também serve para o ritual diurno. Você pode dar banho antes de todas as sonecas do seu bebê. Se o seu bebê hoje tira 2 sonecas, 3 sonecas, até 4 sonecas, você mora num lugar que é calor, toda vez que for ali, dá o horáriozinho antes da soneca, dá um banho. Deixa esse bebê gastar energia, bater a água, né? Cansar ali na banheira do banho. Secou esse bebê, gente, amamentou o bebê, ou ninou o bebê capota. Banho é um ótimo ritual relaxante. Dá banho nesse bebê, para esse bebê relaxar e brigar menos para dormir. Outra dica de ouro. Não adianta você fazer tudo isso se o bebê não tiver com a janela de sono correta. Ou seja, se o bebê não tiver com sono. Tem gente que fica ali na luta para colocar o bebê para dormir e o bebê não tá com sono. A janela de sono do bebê é maior, o bebê não tá cansado e você fica querendo colocar o bebê para dormir. Então precisa saber se realmente a janela de sono tá ok. Se realmente você tá colocando o bebê para dormir quando o bebê realmente está cansado, tá? Então, essas dicas aí, ó. Isso aí minimiza. Se você põe o bebê para dormir com a janela de sono correta, se você faz um bom ritual relaxante e se você não briga com esse bebê na hora de dormir, ele dorme. E aí, essa luta fica muito mais fácil da gente ganhar, tá bom? Meninas, então é isso, tá? Respondi aqui algumas dúvidas. Acho que a gente falou de bastante temas aí variados, né? Hoje nessa live. A gente vai se encontrar agora na próxima terça-feira. Em breve eu divulgo o tema da live. E eu já vou adiantar, como eu falei, a gente vai ter a jornada de sono do bebê agora em janeiro. Fiquem atentas, em breve eu vou estar liberando o link para as inscrições aí, tá? O evento é gratuito, as aulas são gratuitas, os materiais são gratuitos, tá? Então fiquem atentas para vocês não perderem nada e aproveitar ao máximo essa jornada que eu tenho certeza que vai transformar o maternar de vocês. Não só o sono do bebê, mas o maternar, né? Que a gente está aqui para deixar a maternidade mais leve, mais segura e com apego, tá bom? Um ótimo final de ano para vocês, um ótimo ano novo. A gente continua se vendo aqui diariamente nos stories, tá bom? Continua se vendo diariamente aqui nas postagens, tá? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.